Olá! No período do isolamento social provocado pela pandemia do coronavírus, já foi identificado um aumento nos casos de violência doméstica, não só no Brasil, mas também em outros países. O deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, apresentou uma proposta que obriga os condomínios a avisarem as autoridades quando tiverem conhecimento de um caso desse tipo. Nós vamos conversar com ele agora nesse Palavra Aberta. Como vai, deputado? Tudo bem, Cláudia? Como vai você? Tudo bem, deputado. Vamos começar pelo objetivo do projeto do senhor? Como é que o senhor pretende que esse projeto ajude a prevenir a violência doméstica? Olha, dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo, até os nossos comportamentos foram alterados. Com isso, essa nossa proposta prevê uma comunicação compulsória dentro desse período de isolamento, que tem o objetivo de inibir e conter e também punir práticas de violência doméstica contra a mulher. Vai permitir que, com isso, sejam feitos registros de BOs e também teremos números de estatísticas e instrumentos para prevenir e apurar infrações desse tipo. Com isso, Cláudia, a nossa proposta prevê que condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres ficarão obrigados a comunicar às autoridades policiais de forma imediata os casos suspeitos de violência doméstica ocorridos nas dependências comuns ou privadas desses condomínios, dessas residências. Pode falar. Deputado Haroldo Martins, eu queria saber o que isso muda em relação à situação atual. O que acontece com o condomínio se ele não fizer a comunicação? Olha, se ele não fizer a comunicação, prevê uma multa de 1 a 5 salários mínimos vigentes ao condomínio. Essa é a maneira que nós temos, Cláudia, de proteger as mulheres que estão vivendo dentro, ou famílias que estão vivendo, casais que estão vivendo dentro desse isolamento, desse afastamento social causado pela epidemia, que a relação doméstica torna-se difícil, coisa que talvez poderia acontecer antes com menos frequência, mas o convívio diário e mais longo tem causado, e nós temos visto isso através das notícias, conflitos. Então não existe aquela história em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, tem que meter a colher mesmo. Exatamente porque nós temos que proteger, nós temos a obrigação de proteger. Existem aquelas pessoas, Cláudia, que têm o costume de dizer que, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Tudo que a gente vê e que a gente ouve, nós nos tornamos responsáveis por aquilo. Então, nós temos que ver, nós temos que tomar cuidado, nós temos que chamar a autoridade policial, nós temos que nos preocupar. Não adianta a gente virar o rosto, cruzar os braços e dizer que eu não tenho nada a ver com isso, porque isso pode custar a vida de uma mulher. E o feminicídio não é brincadeira em nenhum lugar do mundo, como também não é brincadeira no Brasil. Deputado Haroldo Martins, para orientar as pessoas que estão nos escutando, né, sobre a proposta do senhor, o que seria obrigatório notificar as autoridades? O que é um sinal de violência? O senhor pode dar alguns exemplos para as pessoas compreenderem? Sim, por exemplo, gritos, vai identificar que está havendo alguma coisa em comum, agressões físicas em áreas comuns do condomínio. Você vê o condômino saindo do carro, voltando do supermercado, as palavras ásperas, os gritos, os barulhos de alguma coisa quebrando, coisas desse tipo que a gente já identifica. A gente sabe quando a gente vive num condomínio ou num conjunto habitacional, quando existe briga, quando está acontecendo algum tipo de briga nos vizinhos, a gente consegue ouvir, a gente consegue, de alguma maneira, porque, primeiro de tudo, que a grande maioria dos agressores, daqueles envolvidos em discussões, eles não fazem de forma calma, tranquila e com voz baixa. Ninguém está com os ânimos alterados, falando baixo e não demonstrando agressividade. Então, é obrigação do condomínio, quando ouvir os condôminos, comunicar ao condomínio e dessa forma, levar ao conhecimento da autoridade
policial, esse tipo de problema que é relacionado à violência doméstica. Isso é um problema muito sério de política pública no Brasil. Deputado Haroldo Martins, a proposta do senhor vale apenas para o período da pandemia ou ela se estenderia depois também desse período que a gente está vivendo de isolamento social? Pois é, ela merece que seja perpetuada, mas como as propostas, os projetos na Câmara, foi combinado com o presidente que seria votado coisas de urgências para o período da pandemia, então esse projeto de lei ele está, nesse momento, limitado ao período do estado de calamidade pública. Mas é claro, é evidente que nós estaremos lutando para prorrogar isso. Existem outros projetos de leis que são parecidos, até mesmo quando for aceito, vamos colocar e juntar em um só projeto para dar força para que passe logo, mas nesse momento, pela urgência da coisa, é para o período de calamidade pública. Deputado Haroldo Martins, o senhor está dizendo que nesse período estão sendo priorizados, ou até a combinação é que só vai se tratar dos projetos relacionados à calamidade. Até para quem está nos ouvindo, nos assistindo, a Câmara está funcionando de um jeito diferente nesse período, né? O senhor pode explicar um pouco assim, num momento normal, esse projeto passaria por uma ou mais comissões, seria analisado também com a presença talvez de especialistas convidados. Como é que está funcionando agora a discussão de um projeto desse tipo? Exatamente, pelo período que nós estamos vivendo, é um período de urgência, então um projeto como esse, que antes tomaria muito tempo para ser analisado, passaria por comissões, etc., etc., como é de costume, e quem acompanha o trabalho na Câmara sabe disso. Nesse período, então, ela não precisa passar por comissão, ela precisa passar simplesmente pelo colégio de líderes para ser pautado, exatamente para que as coisas sejam feitas dentro desse período, não passe o momento e, então, aquela ideia que seria boa e que é boa para a população fique esquecida. Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, sobre a proposta de obrigar os condomínios e os conjuntos habitacionais a notificarem as autoridades se perceberem algum sinal de violência doméstica. A proposta valeria para esse período da pandemia. Até a próxima.